Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da LaborSeg. Professor Gustavo Rezende por aqui. Bom, eu quero trazer agora um tópico referente à estratégia de amostragem de ruído. Muitas pessoas me dizem, Gustavo, eu faço no mínimo uma avaliação de ruído de 75% da jornada de trabalho, porque eu pego como parâmetro o que foi estabelecido no manual de estratégia de amostragem do NIOSH. Pois bem, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? O manual do NIOSH ele foi feito pensando na estratégia de amostragem relacionada aos agentes químicos, não ao ruído. Quando você pensa num agente químico, você vai utilizar uma média ponderada no tempo, que é o TLV-TWA, que é uma média para 8 horas de trabalho. Alguns agentes químicos têm valor teto, que é o ceiling, na CGH e o STEL, mas aqui a gente vai falar basicamente do TLV-TWA. Pois bem, quando você pensa num agente químico que tem essas características, tá? Média ponderada no tempo, faz sentido você avaliar no mínimo 75% da jornada de trabalho, porque você pode ter grandes influências na variabilidade da concentração desse agente químico no ar. Tá? Uma coisa é você fazer uma amostragem de agentes químicos durante 2 horas e obter um resultado, e fazer uma medição de ruído durante 2 horas e obter um outro resultado. E esses parâmetros eles não são os mesmos porque para o ruído a gente usa a dose como o limite de tolerância absoluto e ela é cumulativa durante a jornada de trabalho. Ela não é uma média ponderada no tempo que vai ser influenciada drasticamente pelo período de medição. Os agentes químicos, a gente recomenda 75% da jornada de trabalho, por conta que a concentração ela leva em consideração o volume de ar que foi coletado, e isso influencia demais as suas medições. Se você não fizer uma coleta de ar num volume suficiente, você tanto não pode atingir o mínimo que é estabelecido pelo método analítico, como também você pode subestimar a sua exposição ou superestimar ela, porque a nossa concentração ela vai ser distribuída numa média ponderada para aquelas 8 horas de trabalho, enquanto que o ruído, você está trabalhando com uma dose que ela é cumulativa, e não necessariamente você tem que fazer a medição de ruído durante toda a jornada de trabalho. O ideal é que seja, mas você tem a abertura de algumas possibilidades adicionais, como, por exemplo, se o trabalhador está exposto ao ruído durante um período de trabalho de 2 horas, 3 horas, e você tem a clara convicção, através do seu processo de reconhecimento de risco, que ele não está exposto a outros períodos, tá, ao ruído, e que a exposição ela se restringe naquela janela, se você fizer a medição daquele período, você já estará sendo representativo. A dose ela vai ser projetada para aquele período de trabalho de 8 horas, levando em consideração a medição que você fez em 2 ou 3 horas. Isso pode acontecer, mas você tem que estar muito convicto, e isso faz parte do seu processo de reconhecimento de riscos, que a exposição daquele trabalhador se restringe ao período que ele faz uso de uma determinada ferramenta, de uma determinada máquina, e que isso não vai acontecer posteriormente, tá? Então, nesse sentido, você pode fazer uma avaliação mais enxuta, mas desde que você cubra aquele período todo onde ele está exposto aos níveis de pressão sonora elevados, tá? Agora, no caso do agente químico, não. A não ser que seja um limite do tipo STEL ou do tipo ceiling, valor teto, aí sim você tem que fazer uma amostragem curta, né, para você abranger algum desses critérios. Mas se a gente fala, por exemplo, de uma média ponderada no tempo para 8 horas, aí sim, no mínimo, a gente pensa numa avaliação de 75% da jornada de trabalho, porque nós estamos falando de uma média que vai ser distribuída no tempo de forma ponderada, ok? Então, são critérios diferentes. Quando a gente olha para o livro de estratégia de amostragem do NIOSH, ele se refere especialmente aos agentes químicos, não tanto ao ruído. Mas eu sempre faço esse alerta. Não saiam por aí também fazendo medições de ruído, avaliações de 30 minutos, 40 minutos, sendo que há dentro da jornada de trabalho outros ciclos de exposição que são distribuídos ao longo do dia, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.